Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de muita gente, eu vou falar para vocês sobre gafanhotos. Você certamente já ouviu dizer, né, que tem uma nuvem de gafanhoto de 1 quilômetro de extensão que está passando pela Argentina e vindo em direção ao Brasil. Aí fica a grande questão. Isso significa alguma coisa além de um fenômeno da natureza? Pois bem, queridos, para responder essa pergunta e a dúvida de muita gente, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, falando do ponto de vista espiritual, o que significam os gafanhotos na Bíblia, tá bom? Em primeiro lugar, é importante dizer que na Bíblia nós temos muitos relatos de gafanhotos, de nuvens de gafanhotos. Mas o que é que eles significam exatamente? Em primeiro lugar, eu quero dizer que por alguma razão que nós desconhecemos, os gafanhotos eram insetos limpos cerimonialmente, tá? Lá no livro de Levíticos, capítulo 11, versos 20 a 23, quando Deus está orientando sobre o que eles podiam comer, o que não podiam comer, ele diz que eles podiam comer gafanhoto, tá? Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, então estes comereis. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, o devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Bom, isso é tão claro na Bíblia que o próprio João Batista, que era um homem santo, ele vivia no deserto e ele comia gafanhotos e mel silvestre. Então, era um inseto limpo cerimonialmente. Muito provavelmente porque não é um inseto que, por exemplo, vai em carne morta, como, por exemplo, besouros e também moscas, outros insetos que vão em estercos, em lugares sujos. Gafanhoto não, então eles podiam ser comidos. Mas espiritualmente, na Bíblia, eles representam sempre demônios que são enviados para acabar com a provisão, para roubar a provisão das pessoas. Por quê? Porque, primeiro, gafanhotos são muito vorazes, eles comem muito em todos os estágios da sua vida. Aliás, são 3 estágios, o estágio de larva, o estágio de pupa e o adulto. Mas em todos esses 3 estágios, os gafanhotos comem demais. E eles, além de andarem em banhos de milhões e milhões e milhões, eles quando passam, eles passam e devoram tudo à lavoura e deixam rastros de destruição, né? Então, quando eles passam, eles deixam essa trilha de devastação e a gente sabe que Deus já enviou, por exemplo, gafanhotos para estabelecer juízo, por exemplo, para os egípcios, né? Uma das 10 pragas do Egito era o envio de uma nuvem extraordinariamente grande de gafanhotos. Eles também representam demônios que vêm para roubar não só a colheita física, mas também tem a ver com toda a prosperidade, com a provisão. Tanto isso é verdade, gente, como lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 8, capítulo 3, Deus começa dizendo para o povo de Israel que eles estavam roubando a ele. E as pessoas perguntam, mas no que nós estamos te roubando, Senhor? E Deus fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu vou ler para vocês os versos 8 a 11, tá? Do capítulo 3 de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí ele então diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí Deus está dizendo, olha, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas, a minha casa não está tendo provisão e eu estou olhando para vocês como ladrões, então eu vou amaldiçoar vocês. Mas ele diz assim, façam prova de mim. Tragam todos os dízimos e todas as ofertas, tá? E me provem nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E aí ele diz, por vossa causa, dos que dão dízimo e ofertas, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está literalmente usando a figura de um dos gafanhotos, que tem vários tipos, né? Um deles é o devorador, comparando com o demônio, tá? O principado que atua nessa área financeira, que vem para roubar, matar e destruir. Só que quando ele vai usar a figura deste demônio, ele o compara com um gafanhoto devorador. Então, gente, em toda a Bíblia, gafanhotos são usados como uma imagem de terror e de destruição, tá bom? E eles, aqui no livro de Malaquias, eles representam os demônios que vêm para roubar a provisão daqueles que não são fiéis no dízimo e nas ofertas. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que Deus não manda que a gente repreenda o devorador. Ele diz que ele mesmo repreende. Então, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, é o próprio Deus quem vai repreender os demônios que vêm para roubar a sua provisão. Tem muita gente inteligente, competente, que ganha muito dinheiro, mas ganha de um lado e perde de um outro. Por quê? Porque do mesmo jeito que ganha, porque não fecha a porta sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, vem o devorador e rouba e come tudo. E a pessoa, por mais que trabalhe, está sempre tendo roubo na sua vida. Então Deus fala, façam prova de mim. Sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, e vocês podem me provar se eu mesmo não vou repreender o devorador e não vou trazer uma bênção sem medida para todos vocês. Amém?